A gente fala um pouquinho aqui, ô Guilherme, na controladoria também, mas aí com relação a um pouquinho de sistema de informação, né? Mas aí com foco da controladoria mesmo, tipo, Aham. o papel da controladoria com relação a esses sistemas, né, de informações, como é que ela atua, como é que ela organiza, qual o papel dela nesse sentido, né? Legal. Então, assim, a gente não Ô, entra em sistema, a gente aborda de forma mais, a parte mais ampla. de gestão ampla. Uhum. Bacana. Vale lembrar Hoje, também, Luiz, ô Luiz, vale lembrar que alguns alunos aqui não viram ainda os sistemas por conta que, conforme essa mudança aí da pandemia, alguns alunos estão vindo de outros períodos e tendo essa matéria, entendeu? entendi. Tipo, aqui tem pessoal do sexto período, mas Uhum. também tem gente de outro período fazendo essa matéria Isso. antecipadamente para depois voltar. Entendi. Porque a Mas a gente, a gente gente não vai teve, falar de sistemas, não, porque hoje está muito avançado. Então, assim, tem muito sistema que está fazendo basicamente a mesma coisa, assim, mas a gente não vai entrar em detalhes no processo de falar de sistemas, não. É mesmo que o sistema é muito operacional. Eu não sou muito hoje na contabilidade, eu sou 0% ligado na área operacional. Então, você fala, tem que fazer operacional da contabilidade, eu não coloco a mão para fazer nada, né? Então, é um novo modelo aí de contabilidade, onde a gente consegue integrar controladoria, gestão, contabilidade, uma é um novo modelo de contabilidade. Isso aí eu vou explicar para vocês na, no decorrer da palestra. E são quantos alunos que geralmente. ó, nós somos aqui na pauta, né, tem alguns acho que fora da pauta, nós temos 25, Ah, legal. Não vamos Total esperar são mais um pouco. 29 pessoas. 29. É que a turma que era do quarto período, semestre passado, ela migrou direto para o sexto, aquilo que o Luiz Rodrigo estava explicando, né? Em virtude da pandemia, a faculdade teve que dar uma enxugada aí também. Então, como não teve o quinto período, eles migraram direto para o sexto e depois vão retomar para o quinto. Legal, Então, bacana. temos quarto, na verdade que seria quinto, né? Que migrou junto para o sexto aí. Boa noite, Legal. galera, que vocês estão chegando aí. Sejam bem-vindos. O bacana é que há 2 ou 3 anos atrás, acho que são 3 anos, há 3 anos atrás eu estava na posição de aluno, né? Então, hoje vou poder falar um pouquinho da experiência aí que eu acabei adquirindo aí no mercado ao longo de 3 anos, e que não foi fácil. Isso é muito legal, né? A gente ouvir, assim, quem já passou e quem tem essa experiência, para quem está do lado de cá, é muito importante isso. Às vezes encurta muitos caminhos, né? Claro, com certeza. Errou, boa noite. Boa noite, professora. Boa Tudo noite. bem? Tudo. Você recebeu lá o e-mail? Recebi, já É, coloquei lá no Classroom atualizado. tá, beleza, então. Já está todo mundo, você sabe? Já, eu conferi na listagem, tá todo mundo já. Show de bola. Obrigada, Rô. De nada. Pessoal, enquanto a gente vai esperando a galera chegar, se tiveram alguma dúvida com relação às OATs que eu coloquei lá na Classroom para Oh, vocês, graças a Deus, sim. tá tudo certo. Luiz me ajudou lá, né, Luiz? É. Na verdade, eu estava no serviço e estava analisando as coisas. Inclusive, eu tinha que adiantar um montão de coisa ainda em relação às outras atividades. E eu vi que você já postou as outras atividades também. E eu fiquei olhando todas. É Deu uma porque passada. o sistema, não sei o que acontece, a gente coloca o valor e ele, às vezes, ele muda automático, ele tem
né? Quando você clica fora, ele muda. Então, você tem que ficar olhando toda hora, igual o pincel atômico no semestre passado, É deixou os é que professores nem de cabeça em você, pé. ô, professora, quando você arrasta para baixo, também vai alterando o valor da. Eu já É, vi, eu até aprendi com o professor no período passado como que faz esse tipo de formulário. Aí, tipo, eu vi na hora quando eu estava tentando fazer um também, modificava ele assim. volta, É. mas eu já corrigi lá. Ficou alguma dúvida, gente, com relação às atividades? Eu coloquei lá o cronograma, todas as OATs, né? Vocês viram que o trabalho ficou por último, né? A gente Sim, sim. vai apresentar ao longo do semestre, mas a nota dele vai computar lá no final. Eu só vou ter uma dúvida referente à próxima atividade, que é depois dessa aula, que tipo, é um relatório que é para fazer. Na verdade, é somente para fazer, pegar os dados da aula passada com a da palestra, a gente abordar os principais dados sobre o papel da Deixa eu ver controladoria. aqui. Deixa eu olhar aqui, porque de cabeça, vamos ver aqui. É a OT número 1, não é isso? Sim, Isso, olha só. A OT número 1, vocês vão fazer um relatório sobre o resumo das duas palestras, a de hoje e a da semana que vem. beleza, beleza. Tá? Então, é digamos que um resumo, né, do que a gente conversou aqui na Tá sala bom, sobre essa palestra e a palestra da semana que vem. tranquilo. Só esclarecer, porque eu estava com duas visões dessa atividade. Isso aí, Edu, a de hoje e a próxima. Bom, gente, vamos começar enquanto o pessoal não chega. Eu vou apresentar o Luiz. Primeiramente, eu queria deixar aqui o nosso agradecimento, o Luiz Guilherme, pela sua participação. Para a gente aqui da faculdade, a gente fica muito contente mesmo, porque é super importante a gente receber pessoas que estão no mercado, já têm experiência, né? Realmente a gente tem percebido que isso tem contribuído muito para o nosso aprendizado, não só para os alunos, mas também para mim, enquanto professora, né? Sempre agrega, a gente sempre aprende algo novo, então é muito bacana, além de tornar a nossa aula mais leve, mais divertida, mais interessante, porque ninguém aguenta ficar olhando para a cara da Só na professora teoria, né? o tempo todo, né? Então, é Tá muito bom certo. quando vem gente de fora. Então, mais uma vez, eu reitero aqui o meu agradecimento a você, a sua disponibilidade, o seu tempo, e aproveito aqui, gente, para apresentar, né, falar um pouquinho do currículo aqui do Luiz Guilherme Portolini. Ele é formado em Publicidade e Propaganda e também formado em Contabilidade pela FAESA. Também é formado em Professional Coach pela Rede Treinamento. Possui 7 anos de experiência bancária, né? Atualmente é um empreendedor contábil e atua como contador na gestão contabilidade Isso aí. e é sócio também, olha que legal, hein? Da Adega Bortolini. Então, ele vai falar um pouquinho aqui para a gente hoje, falar de forma geral, né, Guilherme, um pouquinho sobre controladoria, controller, um pouco também sobre empreendedorismo, que eu acho que essa é uma área que a gente tem que ficar de olho aí para o nosso futuro. Então, fica à vontade, a gente vai batendo um papo aqui, e reitero mais uma vez o meu agradecimento. Eu agradeço o convite e eu gosto de estudar um pouquinho, eu gosto de me desafiar, então eu sou um pouco inquieto. Eu não gosto muito de falar em público assim, eu fico um pouco nervoso, um pouco tímido, mas acho que vai dar tudo certo hoje. Então, eu me formei pela FAESA há 3 anos atrás, eu estava aí no mesmo lugar de vocês, como estudante da área contábil, e eu estava infeliz, no mesmo momento que eu estava estudando contabilidade, eu estava infeliz no meu emprego, e eu, ali dentro desse emprego, eu descobri um propósito de vida, que era ajudar empreendedores através da contabilidade, através da educação financeira.
E eu atuei por 7 anos no Banco Bradesco, fiquei até a área de atendimento na gerência pessoa jurídica e decidi não dar continuidade para começar uma carreira do zero na contabilidade. Então, você imagina um estudante recém-formado vai abrir um escritório de contabilidade, sendo que nunca nem entrou num escritório, e largar uma carreira que era certa de crescimento dentro da instituição. Mas isso é por amor ao empreendedorismo. Então, eu ali dentro do Bradesco, eu percebi como é que empresas elas quebravam justamente por falta de organização financeira, de contato com o gestor, de ter um conhecimento aí de controladoria, né? Que hoje a controladoria ela é o coração de uma empresa, ela é o que faz basicamente, ela tem que ter o conhecimento de tudo, né? Mas vocês estão vendo minha tela, estão, né? Sim. Tá. Então, antes da gente começar a palestra, eu queria conhecer um pouco vocês e eu queria entender como que vocês enxergam que vocês podem transformar o mundo. Quando eu digo transformar o mundo, não é assim, a fome ela vai acabar agora ou o mundo vai ser transformado agora. Não é assim, como é que vocês podem transformar o mundo, o universo que vocês habitam através da contabilidade, através do empreendedorismo, ou como que vocês acham que podem contribuir dentro da empresa que vocês atuam com a contabilidade, com a controladoria e com uma administração. É com vocês. Luiz, bom, eu acredito que gerando valor à atividade que oferta ao meu cliente. Uhum. Não apenas ele pagar uma consultoria, mas sim eu gerar valor para a atividade dele, no qual ele consegue agregar esse valor ao cliente dele e ter um resultado final satisfatório, entendeu? Bacana. E o que você enxerga que é entregar valor ao seu cliente? Mais alguém? A pergunta foi para o William, deixa ele terminar a conclusão dele. Depois eu. Mas pode dar continuidade, se você quiser. Como é que vocês enxergam que, através da controladoria e da contabilidade, como é que vocês enxergam que pode transformar a vida das empresas e dos empreendedores que vocês possuem contato? Eu pensei que a pergunta era geral. Não, tranquilo. Eu entendo o seguinte, a geração de valor, no caso, ele não tem apenas formação de cunho de registro, né, para efeito de arquivo na empresa dele, mas ele tem acesso à informação, né, gerencial para tomada de decisão, para poder agregar e melhorar até o funcionamento da empresa dele e até para expandir os negócios. Eu entendo, então, geração de valor na área da informação. Ele tem informação tempestiva a hora que ele precisar para poder agregar ao negócio dele. Bacana, muito bem. Essa é a visão. Mais alguém? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade. Eu assim, queria falar que não entendo muito dessa área aí de controladoria, né? Mas pelo que a gente está começando a aprender, tem essa parte, né, fundamental dentro da empresa. E o que toda empresa, toda organização, ela quer é lucro. É lucro. Então, eu acho que todo profissional, tudo aquilo que ele vai levar para a empresa, tem que estar voltado
para que aquele lucro da empresa seja maximizado. Ou que o custo seja minimizado, ou que o lucro seja maximizado. Eu entendo assim. Muito bem, isso mesmo. Ô Luiz, o controle é muito importante nas empresas. Hoje em dia, do pequeno ao grande, se você não tiver o controle, não vai para frente. Não tem como. Você pode ser um microempreendedor ou ser uma grande empresa, uma multinacional. Então, o que a Ana falou é importante. O controle vai mostrar para o seu cliente até onde ele pode ir, até onde ele pode investir, qual a forma melhor de investir, e investimento não só financeiro, né? Eu vejo que a controladoria não é só na parte financeira, é também no bem-estar dos colaboradores, que isso é muito importante, né? Se você tiver com colaboradores que não estão satisfeitos aonde estão trabalhando, não vai ter rendimento. Então, eu acho que a controladoria, ela faz parte em todas as áreas, não só contábil, financeira, de custo. Então, vai desde o RH até chegar lá no lucro, como a Ana falou, né? Então, o lucro é o resultado final, né? É o resultado final. Então, tudo tem que ter um controle. Não tem como você pensar numa empresa sem um controle. Isso mesmo. Então, a controladoria é muito importante. Acho que você está com a galera nota 10, hein, Bianca? É isso mesmo, galera. Me surgiu até um negócio na cabeça aqui que eu estava lendo esses dias. Isso é bom para vocês já levarem para o conhecimento para vocês, que as empresas, elas estão buscando hoje cientistas de dados. É o futuro do profissional. Por quê? Principalmente quem está na área de administração, contabilidade, essa área consultiva, né, diretamente com empresas. Hoje o processo, contábil, o processo administrativo, ele já foi todo automatizado. Então, você já tem integrações bancárias, você já consegue integrar banco com emissão de boleto, com cobrança, com envio de informação ao cliente, com cobrança automatizada, emissão de DRE, de balanço, já está tudo automatizado. O processo operacional, contábil, consultivo, hoje, por questões de poucos cliques, você já tem, então, todos os relatórios que você quer. Então, é muito importante que vocês já estudem, vocês já entrem no mercado como profissionais cientistas de dados, que vocês sejam interpretadores, que vocês sejam estrategistas através dos dados que as empresas, elas possuem. Então, vamos dar início aqui a nossa palestra. Nossa palestra não, vamos colocar igual o nosso bate-papo, porque eu gosto muito de interagir com as pessoas. Como é que é o cenário do empreendedorismo brasileiro na época, né, hoje em dia, mas principalmente de alguns anos atrás? Os empresários, os empreendedores, têm por característica eles serem empreendedores técnicos ou empreendedores especialistas em alguma atividade. Então, você tem aí um médico, um advogado, você tem uma pessoa que começou sem estudo e, de repente, o negócio dele deu certo e fez com que esse negócio crescesse e ele continuasse gerando emprego e empreendendo. Então, você tem um empreendedor com um perfil com falta de educação financeira. Hoje em dia, eu já começo a enxergar que a preocupação das escolas com a educação financeira, porque a maioria dos empresários hoje, a maioria das empresas quebram justamente por falta de controle financeiro, de planejamento, por falta de criar uma estrutura de sustentação para alavancar o seu negócio. Então, hoje eu já enxergo que, principalmente as escolas particulares, eles já estão abordando mais a educação financeira. Mas o cenário que a gente tem ainda é de uma educação financeira bem deficitária aí no ramo do empreendedorismo.
qual que é justamente esse cenário aí? Você pega... eu já fiz pesquisa de mercado, atuando até também na parte aí de consultoria em pequenas empresas. A gente consegue analisar que as pequenas empresas, por quase sua totalidade, elas são extremamente desorganizadas. Que são esses empreendedores que são especialistas em uma determinada atividade, mas não sabem de administração. Se você pega nos Estados Unidos, lá se fala muito em valuation. Vocês devem ver isso na contabilidade ainda, mas no Brasil isso é pouco explorado. Porque lá nos Estados Unidos e em alguns outros países de primeiro mundo, as empresas elas são constituídas para serem vendidas. No Brasil, não. No Brasil, você tem um empreendedor mais técnico, que é esse que eu falei. Então, esses pequenos empresários, eles não são administradores, eles são técnicos, eles são especialistas. Então, eles não sabem o custo do seu produto ou do seu serviço, eles não sabem quanto a empresa lucra, eles não sabem quanto é a receita, quanto é a despesa. Então, isso é um campo absurdamente gigante para quem quer atuar dentro da área consultiva, dentro de entregar um propósito de contabilidade consultiva, uma empresa de administração. Então, é um campo absurdamente gigante para ser explorado na área de pequenas empresas, para quem quer atuar aí ajudando esses empresários a organizar o seu negócio. Mais uma vez, interagindo com vocês, eu queria uma opinião de vocês, se vocês conhecem, se vocês já ouviram o termo chamado intraempreendedor. Não, eu não. Uhum. Alguém já ouviu falar? Então tá. O que é o intraempreendedor? Você tem o empreendedor. O empreendedor é aquele cara que vai colocar a cara no sol, que vai fazer o negócio dele crescer. Então, ele vai montar a empresa dele, né, através de uma oportunidade de negócio, ou ele vai montar um negócio dele através da sua especialização e vai abrir o seu CNPJ e vai tocar isso como empresa. O que é o intraempreendedor? E o que as empresas grandes, elas esperam de um funcionário? Que eles sejam intraempreendedores. O que é um intraempreendedor? É um funcionário que tenha uma capacidade produtiva, que ele gere resultados, que ele traga inovação para dentro das empresas, que ele atue de forma autônoma, que ele consiga tomar decisões, que ele seja altamente qualificado, que ele busque fazer com que aquela empresa ela cresça. Por exemplo, vamos falar de uma empresa que parece que a gente fica um pouco tímido. Quando eu entrei no Bradesco, eu ficava muito tímido em dar opiniões, né, por medo do tamanho da estrutura. Então, depois de me acostumar com como é que eram os processos internos, eu fui vendo a importância de você ser uma pessoa que tem um perfil co-empreendedor para contribuir com a empresa. Então, o Bradesco, grandes bancos, eles são fissurados atrás de profissionais que queiram dar opiniões para fazer com que a empresa cresça. Então, eles buscam constantemente aí perfis de profissionais que consiga ter, que queira ter uma qualificação, que queira buscar resultado, que queira fazer com que a empresa cresça. Então, tem pessoas que têm o perfil empreendedor e tem as pessoas que têm o perfil intraempreendedor. O meu perfil, eu já fiz essa análise, o meu perfil é altamente empreendedor. Eu gosto de ter inovações para mim, de fazer isso se transformar em negócio. Eu gosto de pegar e montar a estrutura, de organizar, executar, ir para frente, fazer o negócio crescer. Então, eu tenho uma característica empreendedora, apesar de ter me dado muito bem no banco, mas eu preferi, por questões éticas, não dar continuidade. Então, esse é o perfil aí de um intraempreendedor. Então, quem quer trabalhar com controladoria tem que ter um perfil.
intraempreendedor, que seja um cara dinâmico, que queira estar se qualificando, que queira se relacionar com muitas pessoas, que queira ser estratégico. O perfil de controller, ele depende de uma excelente qualificação empreendedora para você conseguir se destacar no mercado. E, cara, o pessoal fala assim, não tem vaga de emprego, está muito difícil. A pessoa que tem esse perfil, você pode ter certeza, as empresas estão disputando a tapas esse perfil de profissional. Então, vamos lá. Como é que eu enxergo a controladoria na prática? Para mim, uma empresa, ela é como se fosse um trem. Você tem aqui eu não sei como é que é esse primeiro vagão aqui, esse trenzinho aqui puxando, né? Mas ele é o primeiro... Oi? Motiva? É esse primeiro aqui. Então, assim, vamos chamar ele de trem. Então, esse trem, esse vagão inicial aí, é ele que vai dar a cara inicial, é o que os clientes vão ter o primeiro contato com a empresa. Então, a empresa ela precisa transmitir os seus valores, a sua missão, e quem vai estar ali na frente é o departamento comercial. Então, uma empresa hoje, ela é 100% dependente de uma equipe comercial, porque se a equipe comercial não der conta do recado, as outras áreas, os outros departamentos, por exemplo, o departamento de estoque, o departamento de administração, o departamento financeiro, a controladoria, então esses departamentos vão sentir na pele. E o trilho é a controladoria, é para onde a empresa, é o norte da empresa, é para onde ela vai. Então, você tem essa analogia aí, pelo menos para tentar facilitar o meu entendimento no que é em relação à controladoria. A controladoria, ela é o coração da empresa, então ela exerce aí inúmeros papéis. Um controller, ele tem que ter noções de custos, para saber quanto custa o produto, para fazer o planejamento financeiro e orçamentário de um próximo ano, de cada departamento também. Ele tem que ter noções, ele tem que entender de contabilidade, ele tem que entender de mercado da onde a empresa ela está atuando, do marketing, né, da comunicação. Ele tem que entender das rotinas operacionais de cada departamento, como é que é o departamento de RH, como é que é o departamento financeiro, como é que é o departamento de vendas. Então, você pega, a gente está falando de controladoria, mas às vezes um cara que é empreendedor faz isso aqui tudo. Aí você imagina a sobrecarga de informação que um empresário ele tem que ter se ele é apenas especialista. Como é que ele vai entender de custos? Como é que ele vai entender de planejamento? Então, a gente, assim, na contabilidade, eu acabo pegando muitas empresas que eles não têm noção de nada. Então, a gente faz um processo aí de educação para que eles consigam começar a enxergar o que a empresa dele está se passando. Então, empresas grandes, você pega como um Bradesco, ou empresas outras aí, como eu atendo também, que tem todos os departamentos todos estruturados. Agora você pega um pequeno empresário que ele tem que fazer isso aqui tudo. Então, qual é a chance da empresa dele alavancar? É mínima, é muito pequena. Para ele saber disso aqui tudo, ele tem que ter um esforço muito grande. Então, quais são esses processos que, se vocês conseguirem transmitir isso para o empresário, vocês podem utilizar esse planejar, o PDCA, né? Vocês já ouviram falar em PDCA? Já viram, gente? Eu explico na disciplina de gestão da qualidade em administração, mas vocês aqui eu não sei. Se eu estiver viajando nas minhas explicações, você me fala, tá, ô professora? Não, tá ótimo. O pessoal tá falando que não aí, Guilherme. Então, vamos lá. O PDCA é uma ferramenta aí de administração, de planejamento, que a gente não vai entrar em detalhes nele, mas é uma ferramenta que você utiliza para melhorar os processos internos de cada departamento. Então, você pode pegar aí o departamento de custos, o departamento comercial,
o departamento produtivo, o departamento de marketing, você pode aplicar o planejamento, a execução, controlar e informar e interpretar esses dados de cada departamento. Então, você pode pegar o marketing, olha, nós vamos planejar entrar agora num segmento de alta renda. O que a gente vai fazer? Como que vai ser? Você planeja, começa o processo de execução, controla, vê como é que estão sendo as informações, interpreta esses dados e para ver se o resultado está positivo ou negativo. Se tiver negativo, volta lá para o planejamento, vê onde é que foi o erro, acerta, executa, controla, interpreta. Então, é um ciclo que ele não tem fim. É um negócio que sempre vai continuar existindo e nunca vai terminar. Sempre a empresa ela vai existir algum gargalo dentro do processo dela. Então, quando você resolve um gargalo, aparece outro que você tem que resolver. Então, esse aí é o papel do controller, resolver os gargalos, resolver os problemas, não tem jeito, ser estratégico para se alavancar. Então, qual a visão? Qual que é a visão de vocês hoje sobre um escritório de contabilidade? Como é que vocês enxergam que a contabilidade ela pode atuar de forma estratégica dentro de uma empresa? Vocês que são futuros contadores, provavelmente uns devem querer atuar dentro de escritórios, uns devem querer empreender, e outros vão atuar aí dentro de empresas. Mas como é que você enxerga que o setor contábil, utilizando a controladoria, ele vai ajudar os empresários? Então, vamos lá. Eu vou explicar um pouco para vocês. Se tiver chato, vocês podem falar, mas, assim, é a extrema realidade que se passa hoje, tá? Eu tenho um escritório de contabilidade onde a gente não utiliza papel. A gente não tem contato nenhum com papel. Então, o processo hoje ele é 100% tecnológico. E os prestadores de serviços contábeis, eles precisam ser cada vez mais cientistas, né, de dados. Então, você pega um departamento pessoal, as empresas, elas procuram pessoas muito mais técnicas em relação à interpretação de informação, e a contabilidade, com essa tecnologia, ela hoje não utiliza mais o papel. Aquela contabilidade de ficar passando nas empresas para poder ficar pegando nota fiscal, pegar documento, me dá os boletos para fazer a contabilização, você esquece. Essa contabilidade, ela existe, mas ela está num processo de mortalidade. Então, eu acredito aí que em poucos anos, esse profissional, ele não vai mais existir. Por quê? Porque o processo tecnológico já fez com que a contabilidade se transformasse muito mais dinâmica, muito mais fácil pela automação. E aí, o que acontece? Se eu tenho todo o processo automatizado, se eu tenho tudo ali de forma eletrônica, me sobrou mais tempo. Se eu tenho mais tempo como contador, como que a minha qualificação técnica, como é que eu, como contador, posso ajudar um empresário que possui essas características aqui em cima? Cadê? Que eu nem sei. Essas características de desorganizado, de ser uma pessoa que só conhece aquilo que ele faz. Então, se eu tenho todo o processo de automação, isso me sobra mais tempo para eu atuar dentro das empresas de forma consultiva. E se eu atuo como forma consultiva, eu atuo como Como um controller, porque eu posso ter uma visão melhor de mercado por estar do lado de fora, eu enxergo melhor os números da empresa, eu consigo estudar um pouco mais o mercado que esse meu cliente ele está.
Então, isso é uma contabilidade hoje moderna, é uma contabilidade aí do século XXI. Então, o processo de automação transformou o perfil do contador, do empresário contábil, que exige que ele seja mais consultivo para ajudar nos processos da empresa. Então, fazendo um resumo geral, quais que são as características da controladoria? É oferecer informações confiáveis e ajudar o empresário, ajudar o empreendedor nas estratégias para a tomada de decisões. Então, se você é um profissional, porque gente, a contabilidade, vocês não têm ideia do poder que ela tem dentro de uma empresa. Hoje, não sei se é felizmente ou se é infelizmente, o empresário ele só tem contabilidade porque é obrigado por lei. Porque se ele não tivesse que contratar um contador, ele não iria contratar. Agora, como que o profissional contábil, ele pode, aí vem o que o William falou, como é que o profissional contábil, ele pode agregar valor dentro da empresa, oferecendo informações que ele não tem acesso, que é, quanto ele está tendo de receita, como é que estão as despesas, como é que está, eu faço o trabalho de recuperação tributária também. Então, eu já cheguei para algumas empresas onde a gente conseguiu reduzir mensalmente o custo delas em 3, 4 mil reais. Mas é porque, olhando a parte tributária, vocês já estudaram o CFOP, esses negócios aí, ou ainda não? Então, assim, olhando o CFOP... Pode falar, Luiz. Ainda não. Então, vocês vão conseguir enxergar mais para frente que cada produto ele tem uma classificação. Então, por exemplo, aproveitando e fazendo propaganda, o meu vinho, esse aqui é o vinho que a gente fabrica, é uma das garrafas. Se vocês quiserem, a Adega Bortolini é vinho de jabuticaba. Eu quero, hein? Fazendo o merchan. Então, você pega um produto como esse aqui, o governo fala, olha, você tem que pagar substituição tributária. O que é a substituição tributária? Nada mais é do que antecipar alguns tributos e pagar por toda a cadeia de comércio. Então, eu como indústria, eu tenho que pagar para o distribuidor, para o comércio, até chegar no consumidor final. Então, eles vão falar assim, você tem uma margem de valor agregado, que é o MVA, que se chama, de 120% para depois achar a substituição tributária. É um cálculo muito chato de se fazer. Então, o meu produto hoje, eu tenho que pagar, além do Simples Nacional, 32% de imposto para chegar no consumidor final. Então, olha o papel de uma controladoria. Aí é o que eu estava falando. Cada produto tem uma classificação, um CFOP, cada produto tem uma classificação. Então, eu como contador, como controller, eu já cheguei em empresas e analisei a parte financeira dela e a gente identificou que os produtos estavam classificados oh, Luiz. Tá certo, Luiz. Então, assim, é porque eu sou mais voltado para a área estratégica, tá? Eu não sou muito de ficar calculando, não. Então, assim, a gente já conseguiu reduzir 3, 4 mil reais de empresas por produtos classificados de maneira correta. Outros clientes, a gente conseguiu fazer com que reduzissem o gasto pessoal por... eu tenho que contar uma história. Tem uma empresa que me chamou para fazer uma consultoria. O cara tinha noção de tudo, ele sabia tudo, ele sabia quanto pagava de funcionário, quanto era receita, quanto era despesa, sabia tudo. E aí ele chegou e falou assim, Guilherme, a minha empresa está faturava 70 mil, hoje fatura 16 mil. O meu gasto é 20 mil, o meu gasto pessoal é em torno de 25 mil. Aí eu falei, não, tudo bem. Eu acho que a gente não deve continuar com a consultoria, porque
você já possui todos os números que a sua empresa precisam ter, aí a gente entra lá naquela características de profissionais desorganizados, no caso, essa empresa era organizada, e ele falou, eu não sei o que fazer. Eu falei, olha, eu acho que você deve procurar é uma pessoa especializada na área de coach ou um psicólogo, porque o principal problema da sua empresa é você. Então, assim, você consegue enxergar através dos números que o quê? Às vezes o maior problema de uma empresa é o empresário. Ele pode, porque assim, quando você começa a crescer a empresa, eles se sentem no direito de gastar mais. Só que quando vem, por exemplo, uma pandemia ou o Brasil, isso mesmo. Então, assim, o Brasil que sofre, se a gente pegar dados históricos, o Brasil ele sofre uma crise financeira ou uma crise política a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos, o empreendedor ele tem que se reinventar. Então, assim, às vezes o maior problema do empresário é ele mesmo, porque subiu a receita, aí ele vai e começa a gastar mais. Então, ele se equilibrou com aquele padrão de vida. Aí veio uma pandemia, veio que seja qualquer coisa aí, e as vendas despencaram. Então, ele não consegue se descer do salto, dar um passo para trás na economia pessoal e acaba sufocando a empresa. Essa é a realidade, pessoal. Vocês que vão para o mercado, cara, isso aí é a realidade de muita, mas assim, não é pouca, é muita empresa. Um dos principais problemas são os empresários que sufocam a empresa por desorganização financeira pessoal. Às vezes, você pega empresas com faturamento absurdamente alto, mas você vai ver o gasto com cartão de crédito do cara está infinitamente maior do que a receita. Aí ele vai fazer o quê? Ele vai para o banco, vai pegar um capital de giro, aí ele vai falar que a taxa de juros está alta, aí a culpa vai ser do banco e a culpa não vai ser dele. Então, olha o papel que quem atua na área administrativa, na área de controladoria, ele exerce, é de mostrar quanto é o gasto do cara, quanto custa passar uma venda num cartão de crédito, de antecipar essas vendas, porque ele vai perder o fluxo de caixa futuro, ele vai sempre depender de vendas futuras, como é que está o mercado do cara. Então, é muita responsabilidade para quem tá atuando nessa área. Eu vou deixar aí o áudio agora com vocês. Não sei se eu consegui contribuir, mas é isso que eu passo na prática, é isso que eu passo no meu dia a dia após ter me formado. Então, assim, hoje eu não faço nada operacional dentro da minha empresa. Por que eu não faço nada operacional? Porque eu identifiquei um problema dentro do cenário de empresas no Brasil e a gente tenta resolver esse problema, que é o quê? É educar o empresário na sua organização financeira através da contabilidade. Então, se eu perco muito tempo no operacional, fazendo as obrigações acessórias que tem que fazer, eu não consigo ter tempo de sentar com o empresário, de tomar um café com ele, de ouvir ele reclamar, porque a gente acaba sendo psicólogo do cara, porque ele está com problema com a mulher está gastando dinheiro da empresa, ou o funcionário está trabalhando mal, o funcionário não foi trabalhar. Então, essa é a realidade aí de quem quer atuar na linha de frente na área empresarial. É com vocês. Falei muito. Guilherme, obrigada. E, gente, pode ficar à vontade para falar no microfone. Quem tiver sem o microfone também, quiser fazer a pergunta no chat, eu repasso aqui. Tá? O William, se você olhar aí, Guilherme, o William colocou uma mensagem bem grande aí no chat. Dá uma olhadinha aí. O Luiz também fez um comentário, mas podem usar o microfone, gente, e podem perguntar também, tá? A gente vai abrir, porque a ideia é a gente fazer um bate-papo mesmo. Professora, na verdade, eu acredito que alguns alunos aqui, eles evitam de falar justamente no momento que ele está falando e manda no chat, para não interromper a visão dele.
Porque às vezes eu fico olhando assim, eu tenho uma mente meio acelerada, eu vou me perdendo às vezes no que eu falo. Mas dá para acompanhar, dá para acompanhar. Mas agora está liberado, galera. Pode Agora tá falar. liberado. Falar. Professor, são vocês. Eu vou só aprender com vocês agora. Luiz, eu me identifiquei muito com o que você falou no final, né, o que é o contador hoje. Eu sou técnica em contabilidade, já tenho um CRC, tenho meu microescritório desde 2013 e tenho uma funcionária. E aqui você verifica que é o que você falou, você é psicólogo, você às vezes é advogado, os clientes hoje em dia, quando eles confiam no que você fala, quando o contador passa uma confiança, eles confiam mesmo, né? Então, assim, eu tenho exemplo das minhas 3 empresas que são produtores rurais, que são pessoas físicas, que o que eu falar para eles, se eu falar bem assim, ó, vocês não podem fazer isso, eles não fazem, porque eles criam aquela confiança. Rosana, pode fazer. Não, você não pode fazer isso, a legislação não permite. Isso você tem que fazer. Então, hoje em dia, o cliente tem que confiar em você. É isso aí. Porque se ele não confiar, né, igual você falou, você tem que oferecer aquilo que ele não sabe, que ele não pode fazer sozinho. É isso né? aí. Porque hoje em dia tem muito empresário que tem muito conhecimento, se você for ver. E às vezes quer até se colocar no lugar do contador, né? Tem uns que são assim. E outra Tem coisa, uns aproveitando o gancho que você falou, hoje o contador, ele é o consultor mais próximo que o empresário ele possui. Então, quando o contador ele transmite a confiança, né? Então, quando ele fala assim, eu estou com um problema justamente na área jurídica, ou estou com um problema na área financeira, ou qualquer coisa que seja, o consultor mais próximo que o empresário tem é quem? É o contador. Aí é hora de mostrar o valor dos serviços da contabilidade, né? Isso aí. Muito bem, Rosana. Mais alguém, gente, quer fazer uma pergunta? Quem aí é intraempreendedor? Tem alguém empreendedor aí? Intraempreendedor. Intraempreendedor. É o perfil de profissional que as empresas procuram. Aí é Larene que fala? Larine? Lariene. Lariene, não deu para eu ler direito. O intraempreendedor, Lari, é aquele funcionário que geralmente empreende dentro da organização onde ele trabalha, dentro da empresa onde ele trabalha. Então, ele está ali propondo novas ideias, melhorias, né, fazendo com que a empresa, ela inove, a empresa onde ele trabalha. Esse intraempreendedor é aquele funcionário, tipo assim, que veste a camisa da empresa, que trabalha como se fosse o dono, né? Isso aí. Né? Assim, popularmente falando, né? Você observa, às vezes, numa pequena empresa, sempre destaca aquele funcionário que ele é sempre preocupado com a empresa, que ele é o que está mais à frente de tudo, é aquele que às vezes o patrão, às vezes o empresário está mais próximo, é o que confia, porque ele sabe, se eu sair, eu posso deixar na sua mão, que eu sei que você vai tomar conta, né? Numa empresa pequena, né? Mais ou menos assim. É isso mesmo. E hoje, assim, a gente como contador, e acaba conversando com muito empresário, um dos maiores motivos de reclamação desses empresários, cara, eu vou te dizer que isso é quase diário, tá? É patrão reclamando de empresário e empresário reclamando de funcionário e funcionário reclamando de patrão, né? Então, é uma realidade muito triste aí, né? Eu trabalhei numa loja há muitos anos, era uma empresa assim pequena, trabalhava direto com o dono,
E a gente tinha uma relação assim, tinha coisas que eu falava, não, isso você não vai fazer, não vai fazer. Aí ele falava, você manda mais aqui do que eu mesmo, deixa, pode fazer do seu jeito. Porque ele sabia que eu sempre estava vendo o melhor para a empresa, entendeu? Era mais ou menos assim. Mas agora eu já saí, estou em outro lugar. Mas é mais ou menos assim, confia na pessoa, na tomada de decisão que a pessoa vai tomar, entendeu? Ó, a Ana é uma intraempreendedora, a que falou aí, viu? Muito, muito, tá? Ela é. Veste, Ana veste. Não vai, assim, não vai faltar emprego nunca. Não, vai não. Hoje em dia, realmente, e não são todos, a gente sabe, mas essa reclamação que tem, né, de patrão e funcionário, é porque eu acho que falta de cada um se colocar no lugar do outro, entendeu? É o empreendedor se colocar no lugar do funcionário, o funcionário se colocar no lugar do empreendedor. Às vezes eu converso aqui com a minha funcionária e falo bem assim, gente, é bom ser patrão, é ótimo, mas também é bom ser funcionário. Eu falei, você tem férias, todo ano você viaja, eu não tenho férias, não consigo tirar uma semana de férias, então, essa relação do entendimento, de um entender o outro, entendeu? Eu creio que é isso que falta muito nas empresas, né? Ô, Rosana, você dentro do seu escritório, você atua em qual especialidade, qual área dentro do seu escritório? O meu escritório, a maior parte que eu tenho aqui das empresas são pessoas físicas, médicos, dentistas e produtores rurais. Entendi. Eu tenho empresa do Simples Nacional, mas são pequenas, mas a minha maior parte aqui é pessoa física. Entendi. Eu lido direto com os meus clientes. E ainda sou daquela época de ir na empresa, conversar com o dono, eu ainda sou dessa época ainda. Entendi, de ir no local, todo mês eu vou, entendeu? Eu estou em contato direto com os meus clientes, não consigo ficar só no escritório, entendeu? Desse negócio de pegar documento por e-mail, essas coisas, não. Eu preciso de conversar para saber como que tá. Isso aí. Né? É isso que eu acho que é o que falta muito, para falar a verdade, hoje em dia, entendeu? Essa parte aí de um entender o outro. Às vezes, realmente, o funcionário é um pouco valorizado, a gente sabe isso. Às vezes, o patrão quer ganhar muito também, né? Então, falta um pouco do entendimento mútuo. Isso mesmo. Ô, Luiz, Rosânia, eu já trabalhei em empresas onde o patrão, ele fazia reuniões periódicas e buscava ouvir dos colaboradores, né, não só a problemática dos setores, mas também opiniões de como melhorar, né, para que a empresa toda se beneficiasse. Eu vejo muito isso, eu já trabalhei em empresas assim. O ideal é fazer a reunião pelo menos uma vez por semana, para ver como é que estão os números, como é que estão as estratégias, qual o resultado das estratégias aplicadas. Então, geralmente, o ideal é fazer essas reuniões semanais, né? Luiz? Fala aí, William, depois eu falo. Ok. Luiz, qual a orientação para você dar para o funcionário que, por exemplo, ele está numa empresa, né, já tem um emprego consolidado, né, tem uma segurança, estabilidade financeira, e que resolve entrar nessa área da consultoria, resolve empreender? Qual o conselho que você dá? Por onde que esse profissional ele começa? Porque... Identificando os problemas de mercado. Entendi. Por exemplo, quando eu comecei, eu fiz primeiro eu contratei uma consultoria para saber o que eu ia fazer. Então, nessa consultoria, a gente elaborou um roteiro de pesquisa e eu fui para campo para entender quais eram os problemas das pequenas empresas. Então, eu consegui enxergar que o principal problema das empresas era a falta de educação financeira. Então, eu melhorei o processo interno da contabilidade,
Hoje, eu atuo, o meu escritório é uma forma de franquia, então, em vez de eu fazer o operacional, o que eu fiz? Eu comprei uma franquia de contabilidade, me tornei sócio, né, da gestão contabilidade, aonde o processo operacional é feito pelo escritório de gestão contabilidade. Então, eu, como sócio, como não preciso fazer o operacional, me sobra tempo de fazer justamente resolver o problema que eu identifiquei. Então, estar conversando diariamente. Então, se você quer entrar na área consultiva, você primeiro precisa identificar qual o problema do setor que você quer atuar. Então, você pode atuar de maneira geral nas empresas, às vezes você pode segmentar, às vezes você quer atuar como consultor aí da área médica, como consultor da área, sei lá, de autopeças. Então, você pode segmentar o público que você quer atuar, identificar os principais problemas e resolver de maneira eficiente e escalável o seu negócio. Quem foi do quarto período, que chegou aí, está indo para o sexto, a gente teve uma disciplina agora sobre consultoria, né? Então, o pessoal está fresquinho aí. Yeah. Consultoria empresarial. Enquanto o pessoal vai pensando em outras perguntas, o Guilherme, eu gostaria de fazer alguns registros aqui, até pegar uns ganchos de alguns pontos que você falou, até para explicar algumas questões da disciplina para o pessoal. Bom, gente, assim, de forma geral, o que é importante a gente saber? Está até nesse último slide aqui que o Guilherme colocou muito bem, né? Principais características da controladoria, né? Qual que é o principal papel da controladoria, desse setor, digamos assim, né? A gente pode chamar como um setor dentro das empresas. Geralmente, tem esse nome das empresas que são maiores, tipo multinacionais, né? Empresas que têm uma gestão melhor. Uma gestão mais organizada, mais profissionalizada, digamos assim, né? E a controladoria, o que ela faz? Qual que é o principal papel dela? Ela tem uma função mais gerencial, ok? Então, como é que funciona? Diferentemente da contabilidade, a contabilidade, o que ela faz? Ela vai medir para poder informar, perfeito? Então, ela vai medir o patrimônio, né? Ela vai fazer todas as mensurações lá, você tem os balanços e etc. E a controladoria, ela vai pegar esses dados fornecidos pela contabilidade e vai fazer o quê? A interpretação desses dados, né? Transformar esses dados em informações, para quê? Para a tomada de decisão dos gestores, dos diretores, dos gerentes executivos, enfim. Só complementando, Bianca, a contabilidade, ela registra eventos passados e a controladoria são eventos futuros, né? Então, basicamente isso, né? Perfeito. E é importante a gente falar também que a controladoria, esse setor, ele não toma decisões, né? Ele é um setor que vai orientar a empresa, né, seja quem está lá em cima, para tomar as decisões. Então, na verdade, ela mostra os caminhos, né, que a empresa precisa seguir de acordo com o que foi planejado, né, de acordo com a missão, visão, valores da empresa, enfim. Assim como o Guilherme, ele exemplificou com o vagão, né, o trem ali nos trilhos, a gente também pode fazer uma analogia com um navio. A gente tem lá o comandante do navio, digamos assim, e o navegador, né? O navegador é aquele que vai passar qual que é o caminho certo que o comandante que está lá pilotando, ele tem que seguir, né? Mas quem toma a decisão é o comandante. E a gente fazendo essa analogia, a controladoria realmente ela faz esse papel de navegador. Ela vai ter o suporte, né? Utilizar o instrumental da contabilidade, né, do que foi medido, né, orientar qual que é o caminho que a empresa precisa se seguir para atingir o sucesso, para atingir o lucro, que é o objetivo maior, né, que é o objetivo das empresas privadas, perfeito? Para quê? Para que o negócio, ele tenha continuidade. Mas quem
toma a decisão não é o setor de controladoria, perfeito? Então, a controladoria e o controller, que é esse profissional que atua nesse setor, que é, inclusive, como que eu posso dizer, é um dos cargos muito bem remunerados hoje em grandes empresas. Eu digo que é a segunda cabeça da organização, em sentido financeiro, né, de salário. Ele vai orientar, mas ele não vai tomar a decisão, tá? E outro registro que eu queria fazer aqui, pessoal, é que sobre o surgimento da controladoria, né, como que surgiu esse setor, né, como que as empresas passaram a perceber a importância disso, né? Um dos primeiros registros que a gente tem, o início é no século XX, quando as empresas americanas, elas começaram a ter algumas filiais fora do país, né, fora dos Estados Unidos. E aí surgiu a necessidade, com essas filiais espalhadas em diversos locais do mundo, de se ter um controle central, né, de tudo que estava acontecendo em outras regiões. E, segundo os autores, foi aí que foi um dos primeiros passos do surgimento desse setor de controladoria, que depois, principalmente, foi crescendo com a Revolução Industrial e com a verticalização, né, o surgimento de vários setores também dentro da própria empresa, né? Por que isso? Porque a controladoria hoje, ela tem diversas funções. Dentre elas, ela atua no planejamento, tá? Ela ajuda a empresa a formar, se não formar a missão, visão e valores, mas organizar os planos, né, a estratégia, se chegar para se atingir o lucro e para se manter contínua no mercado e cada vez mais crescendo, né, ela vai atuar nesse planejamento. Ela também vai auxiliar depois do planejamento, na elaboração dos orçamentos. Tá? Ela tem um papel decisivo. A gente vai receber o Jorginho aqui, trabalhou comigo na Garoto, ele vai falar sobre orçamento, tá? Então, ela tem esse papel muito importante, junto aos demais setores, de elaborar os orçamentos das organizações. Além do orçamento, ela também vai acompanhar a execução desses planos. Opa, eu planejei, eu orcei. Agora, vamos lá, vamos ver se a empresa, se os setores estão cumprindo o que a gente acordou aqui. Então, ela meio que faz esse acompanhamento, tá? Esse monitoramento dos planos, né, do que foi pensado. Ela controla, falamos muito aqui, Guilherme apontou muito bem, ela é responsável pelos controles, até porque dentro das empresas a gente precisa ter isso, até para evitar uma série de fatores. A gente vai falar sobre fraudes aqui também na disciplina, ok? E ela também vai fazer as medidas corretivas. Então, observe que a controladoria, ela atua como um setor que faz a gestão econômica das empresas. Então, ela está olhando de forma global, como bem o Guilherme disse, de forma ampla, tá? Ela está olhando para a organização de uma forma geral. Ela tem todos os números na mão, entende o que é melhor seguir para cá, é melhor seguir para lá, e é ela que vai perceber se a empresa ela está indo na direção certa ou não, tá? E aí o controller, ele tem esse papel, né, esse profissional dessa área, que ele vai funcionar como um conselheiro, né, e um crítico. Como o Guilherme estava falando, nessa parte de empreendedorismo, né, que o que ele faz? Ele vai observar o que está acontecendo ali, o que está saindo do plano, o que está fora do que foi planejado, e ele vai lá e vai pontuar e vai falar, a gente precisa acertar isso aqui, né? E, por fim, ele precisa também saber, e aí é um perfil que esse profissional tem que ter, se comunicar com as pessoas, transmitir para as pessoas qual que é o objetivo das empresas e motivar a essas pessoas a fazerem as coisas do jeito que foi acordado, do jeito que a empresa espera, né? Então, Bianca, dá um exemplo, por exemplo, vou colocar aqui um exemplo simples para vocês.
vamos supor que eu sou da área de logística e eu comprei uma máquina, né? Eu tenho lá a conta certa para eu lançar aquela máquina, perfeito? A conta e o centro de custo, para eu fazer aquele registro no sistema, perfeito? Eu não posso sair colocando em qualquer conta, em qualquer centro de custo, porque senão depois vai chegar lá para o pessoal lá das ciências contábeis, lá para o pessoal que está organizando os dados, uma informação incorreta, perfeito? Então, é a controladoria que tem que garantir também que essas informações que vão ser imputadas por diversas pessoas da organização, seja lá no RH, seja lá no marketing, elas estejam corretas, ok? Para que no final seja possível fazer uma interpretação desses dados e levar até a direção para a melhor tomada de decisão da empresa. Então, acho que... Só fazendo um gancho nisso aí que você falou, a gente está fazendo um teste hoje, hoje a gente atende a contabilidade do Hospital de Domingos Martins. A gente está fazendo um processo inovador dentro do hospital, onde a gente consegue fazer uma contabilidade já aplicada dentro do centro de custos do hospital. Mas isso pode ser aplicado em qualquer tipo de empresa. Então, se você consegue modelar quais são os centros de custo, por exemplo, vamos falar do hospital. O hospital ele vai ter uma receita da área de ambulatório, da área de especialização em cirurgia, especialização ortopedia, ginecologia. Então, a gente consegue mapear todas as receitas, consegue mapear quais são as despesas dentro de cada setor, tudo aplicando o centro de custos. Então, como que é importante o trabalho do controller? Eu, como contador, eu estou conseguindo implantar esse sistema, esse modelo de negócio dentro da contabilidade. Então, é uma matéria extremamente importante. Para mim, é uma das matérias mais fundamentais que existe dentro da contabilidade, que é a controladoria, planejamento orçamentário, porque poucas empresas têm essa facilidade de fazer planejamento orçamentário. Então, mas como é que você consegue fazer um planejamento orçamentário? Quando você tem uma estrutura de custos, uma estrutura de mapeamento do dinheiro totalmente 100% correta. Então, nessa questão de centro de custos, nessa questão de controladoria, você consegue implantar tudo isso dentro da contabilidade. Você vai trabalhar no plano de contas. Plano de contas, eles já viram, já? Vocês já viram, gente, plano de contas? Acho que é com Hansen. Não sei se o curso já. Então, assim, dentro do plano de contas, vocês podem estruturar centros de custos operacionais, administrativos. É bom não colocar muitos centros de custos, porque senão você acaba se perdendo com a gestão. Então, se você faz lá 2, 3 centros de custos, separa o operacional, o administrativo e um outro setor, você consegue aí ter noções. Então, nesse gancho, o que a gente fez? A gente foi analisar a contabilidade, como é que ela veio, a gente identificou que a área administrativa do hospital estava com 90... A gente fez uma remodelagem lá que a gente conseguiu reduzir o custo administrativo em 95%. Porque despesas médicas estavam em área administrativa, despesas com custos ligados à área médica, estava tudo centralizado na área de outros gastos administrativos. Sendo que era o quê? São custos operacionais, são custos da prestação do serviço. Então, modelando um centro de custos dentro da empresa, você consegue chegar e apresentar os relatórios. Então, o que a gente vai fazer agora que o hospital está em processo de... É como se fosse recuperação... Fugiu, né? Como se fosse recuperação judicial. Fugiu o nome. Então, assim, a gente vai pegar, vai estar sobre intervenção.
ele vai chegar, a gente vai apresentar agora o novo relatório, a nova forma de exposição para o Ministério Público, vai falar, olha, aqui estão realmente os gastos, as estratégias são essas, os repasses dos governos são esses, o recebimento através de atendimento particular são esses, então é o quê? É a controladoria no processo de informação para o seu consumidor final. Guilherme, muito legal o que você falou aí, só complementando, e realmente esse pessoal, é um dos papéis da controladoria, né, de organizar esses centros de custo, essas contas, e orientar os setores quanto a isso também, né, porque não basta você fazer bonitinho, ter tudo registrado no sistema, né, tá tudo lá, legal, e a pessoa que está imputando os dados dentro da empresa, ela fazer, né, de forma incorreta. Então, assim, a gente tem que lembrar que todas as pessoas que estão distribuídas nas áreas, na empresa, elas não são contadores, né? Elas não têm, muitas vezes, a noção da importância de estar alocando uma determinada despesa numa conta ou num centro de custos correto, né? E isso tem que ser um papel, e é uma responsabilidade da controladoria, junto aos gestores de cada área, de garantir que isso seja feito da forma correta. Então, vira e mexe, quando eu trabalhava na Garoto, às vezes tinha o Jorginho, que vai estar aqui com a gente, ele vai poder dizer para vocês depois, que ele ficava pneuzinho. Eles ficavam observando e analisando, né, identificando alguns erros, que às vezes acontecia, de lançamentos, né, e isso gera um retrabalho para o setor da controladoria, e pode também, Guilherme, corrija se eu estiver errada, você, né, sabe melhor do que eu, que é da área, pode gerar, quando a gente tem esses dados talvez incorretos, gerar decisões, tomadas de decisões também incorretas. Às vezes a gente pode achar que a gente está indo para um lugar, mas a gente está indo para o outro, né? Então, a gente precisa garantir que essas informações, elas estejam perfeitas, né, para que as tomadas de decisão também assim sejam, né? Então, isso é uma outra responsabilidade. Por isso que eu falei que o controller, ele é um conselheiro crítico, né? Ele vai estar sempre analisando os problemas, e ele vai estar apontando, apontando no sentido bom, vamos corrigir aqui, né? E, uma coisa por experiência, o que os empresários mais gostam é de receber crítica do contador. Você está fazendo errado, você está fazendo isso errado. Então, quanto mais crítica vocês derem para os clientes de vocês, melhor. Isso aí. Gente, alguma dúvida aí? Ficou claro o que eu expliquei? Vocês entenderam a diferença aí da controladoria, contabilidade? O importante é vocês entenderem que a controladoria, ela não toma decisões, ela orienta a tomada de decisão, tá? Ela dá suporte à tomada de decisão, ela faz essa gestão econômica. Para quê? Como acho que foi a Rosana ou a Ana que falou, né, para garantir a maximização do lucro, né? Semana que vem a gente vai ter a presença do Vitor aqui, que ele vai falar um pouquinho de controladoria na área pública, e aí a gente vai entender a diferença da controladoria na área pública e na privada. Nós estamos falando hoje da privada, né? A privada, o objetivo é maximização de lucro, perfeito? Na pública já tem um pouquinho de diferença aí, tá? Alguma pergunta aí para o Guilherme? Mais alguma colocação? Hora do recreio, né, professora? Tá todo mundo Alguém? Aqui a gente fica um pouco solitário, sabe, Guilherme? Porque de vez em quando alguém nos alegra e fala alguma coisa aí, sabe? Mas de vez em quando fica mudo. Aí nós temos que ficar, e aí? Lucas? O William gostou aqui. Obrigado, William. O Lucas falou, beleza? Ficou entendido, então, os conceitos, gente? Acho que o Guilherme trouxe bastante exemplo aí pra gente, né? Trouxe até essa parte do empreendedor, que é bacana também, a gente
pode empreender nessa área da controladoria, né, com os Porque todo mundo que, assim, que se forma, nem todo mundo consegue um emprego numa multinacional, numa empresa altamente organizada. Então, é importante a gente falar que quando ele sair para o mercado, o que ele vai ver é uma desorganização absurda. Não vai ser, vai ser o melhor dos mundos. Se o cara vai trabalhar com pequena empresa, ele tem que estar preparado aí para enfrentar um turbilhão de problemas, porque empresas grandes, multinacionais, eles já têm os processos tudo muito bem definido. Agora, empresa pequena, meu amigo, esquece, só resolver problema. Em grande às vezes dá problema, imagina pequeno. Pode falar, Rô. Um exemplo disso, eu tenho um colega meu que está fazendo freelance numa empresa do Simples Nacional de material de construção. São 5 anos sem colocar no sistema uma nota fiscal de entrada. Aí ele me ligou para tirar dúvida, eu falei assim, como assim 5 anos sem? Eu falei, como é que essa contabilidade está gerando os impostos, fazendo os livros? Aí ele falou, não sei, Rodrigo. Eu falei, então sabe o que acontece? Não está fazendo, porque geralmente uma boa parte, né, não são todos os contadores, não fazem contabilidade de empresa Simples Nacional. Só vai fazer quando a empresa vai lá e te pede, estou saindo daqui, vou para outro contador. Eles pegam e lançam tudo de uma vez só, né? Aí eu fiquei desse jeito, falei, gente, 5 anos? Eu fiquei assim, ele está lá, lançando no sistema do moço, que não sabe nem onde inicia, nem onde termina. Eu falei, gente, que doideira. Eu já peguei uma autopeça. É um pequeno, entendeu? É um pequeno material de construção. Eu já peguei uma autopeça que tinham 3 mil produtos cadastrados com o mesmo CFOP. Vixe, Maria. Nossa. Você vê o nível, né? Assim, quando a receita mesmo, daqui uns anos, que não vai demorar, amarrar tudo mesmo, não sei não. Eu creio que eles fazem mais vista grossa, porque senão era muita empresa que ia ser cancelada, ia ser multada, entendeu? Porque, se a gente for ver, é muita coisinha que o empresário não faz, às vezes você orienta, mas mesmo assim não faz, entendeu? É complicado, não é fácil não. Professora, eu vou ter que sair porque minha bateria está acabando, tá? Não, a gente mas se também alguém tá fechando. Quiser dar mais algum comentário aí, eu estou ouvindo, dá para aguentar. Tá. Ô, Guilherme, você faz só uma gentileza, coloca no primeiro slide para eu dar um print aqui da tela, rapidinho. Primeiro slide. Esse? Isso. Uhum. Show. Gente, eu vou, antes de você fazer o comentário, alguém quer falar aí, eu só vou agradecer o Guilherme, porque em casa a bateria dele cai, né? Oi. Eu queria falar que ele estava falando aí da empresa multinacional, que é mais organizada. Então, eu tive essa experiência porque eu trabalhei numa empresa pequena, era uma loja, uma confecção, então, trabalhei muitos anos lá, e agora eu saí e eu fui para um estágio numa multinacional, numa contratada da Celó. Então, essa questão desse controle todo que ele está falando, dos sistemas, né, das notas fiscais, de custo, de provisão, do COFOPs, as notas fiscais são muito sérias lá, entendeu? Tudo muito bem controlado, não pode sair nenhum COFOP errado, todas as notas fiscais são cadastradas direitinho, não pode passar um imposto, é tudo muito controlado. Você não pode nem... até um recado que você tem que dar tem que ser por e-mail, tem que ser tudo formal, tudo certinho. Isso aí, formalizado, então, né? Aí você entra na característica de intraempreendedora. Isso aí, e é tudo assim, isso aqui é seu, isso aqui é de fulano, cada um tem o seu serviço, então assim, e é muita coisa, o tempo todo, você chega, tem serviço, você sai, você deixa serviço, entendeu? Porque é o tempo todo. Parou agora por causa da pandemia, uma pena, eu ainda não voltei, estou esperando eles me chamarem para eu retornar, mas é muito diferente, é uma coisa de outro mundo. Muito bem. Eu não consigo nem te agradecer, né? Gente, agradecer mais uma vez ao Guilherme aí, eu acho que foi
show de bola, nossa primeira aula do semestre. Foi que bacana. muito, acho que contribuiu demais. Só agradecer mesmo, Guilherme. Muito obrigada pela sua disponibilidade e sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço. Sucesso a todos e vão para cima. É isso aí, é isso aí. Obrigadão mesmo. E depois eu vou disponibilizar para você a gravação. Aproveita, se vocês quiserem, tem um canal no YouTube chamado Contador Luiz Guilherme. Nem sei qual é, deixa eu ver aqui qual é meu canal, se vocês quiserem seguir. Isso, coloca aí. Deixa eu ver aqui. Vocês estão vendo minha tela ou não? Não, só apresentação. É Luiz Guilherme Contador, Luiz com Z. Tem poucos inscritos, mas tá lá, Luiz Guilherme Contador. E eu botei lá, eu inventei um negócio chamado Contabilidade de 1 Minuto. Então, legal. Às vezes eu dou dicas em 1 minuto aí do dia a dia para as empresas. Show de bola. Isso aí, gente, galera, aquele abraço. Boa noite para vocês, até semana que vem. Semana que vem temos a palestra com o Vitor, delegado de polícia, vai explicar para a gente a diferença entre controladoria pública e controladoria privada, tá bom? Espero vocês. Beijos, se cuidem. Obrigada e boa noite. Tchau, tchau, gente. Beijos. Bianca, por hoje, então, é só isso? Só isso. Então tá bom. Deixa eu só dar um recadinho. Jéssica, William, Jéssica, William, Cideilson, Luiz e Rosânia, Ana, dá para vocês ficarem rapidinho? Com certeza. Esse aqui só para tirar as dúvidas. Tá, joia. Gente, eu deixei lá no registro de atividade de Classroom, eu estou colocando lá toda semana o artigo para vocês lerem e o vídeo para vocês assistirem para embasar também a aula, tá bom? Ok, professora. Acompanha sempre lá, tá? Beijos. Boa noite para vocês. Tchau, boa noite. Tchau. Vai ser aqui mesmo, Rosana? Vamos fazer por aqui mesmo, rapidinho. É só para... Tá todo mundo aqui, né? Quer ir? Só para ver se... Ontem eu tirei a dúvida da Rosânia, do trabalho lá, que já ficou tudo certinho, só para a gente alinhar, né? Cada um viu lá, né? Já o Luiz já me mandou o resumo dele para eu fazer o slide. Aí, como eu estava falando com a Rosânia, a gente tem até o final do mês, vocês têm até o final do mês para me mandar, né? O resuminho de vocês para eu fazer o slide, porque a nossa apresentação é dia 21 de setembro, né? Então, aí, mandando até o final do mês, até o dia 31, dá tempo de eu fazer e encaminhar para vocês. Para a gente verificar se tem que mudar alguma coisa, a gente pode fazer uma pequena apresentação entre a gente para ver como é que vai ficar, entendeu? Certo. E ver se vocês têm alguma dúvida. Eu vou mandar para você. Semana que vem eu devo mandar. Eu vou pegar esse exercício do Ednael e depois eu vou ler. Não, beleza. É só para ver se... Pode falar. Não, só para ver se alguém tinha mais alguma dúvida. Pode falar? Bom, eu só tô querendo depois, né, quando vocês terminarem a atividade do Ednael, eu postei lá no grupo para depois vocês mandarem a pergunta para eu fazer o formulário, mas eu sei que o formulário a gente só vai fazer depois, tá bom? Só relembrando. Sim, Luiz, depois que eu der uma lida e eu já vou formular a sua pergunta e te mandar, só que eu nem peguei para ler ainda, entendeu? Vou pegar essa semana do Ednael e depois pego no trabalho, tá bom? O que eu falei por isso que as perguntas vão ser praticamente a mesma coisa, né? Depois que tiver tudo pronto, a gente formula e aí libera para ele montar o formulário para poder mandar para a professora, que eu acho que ela deve liberar esse formulário para a turma toda responder, pelo que eu entendi. Eu acho que, na verdade, é a gente que vai disponibilizar.
Luiz, você pediu uma pergunta ou duas? Eu disse uma pergunta para cada tema. Tem gente Tá. que vai ficar com 2 temas, então são 2 perguntas. Tipo, Tá, uma pergunta para cada tema. tá bom, entendi. Essa é a visão. Beleza. Eu acho que é isso, gente. Vocês têm mais alguma dúvida? Agora, Não. referente só o formulário, só vai. A gente que vai disponibilizar. Acredito que não é a professora, não. Porque a gente que envia para o e-mail institucional para todo mundo receber. Não, ela pediu para enviar para ela, Luiz. Não é Né? para todo mundo, não. Não. É Então para ela enviar vai. para ela, pessoalmente, só por e-mail dela. Tá. Agora, Ela tipo, em não relação é ao para trabalho, todo eu mundo. não tenho mais nada, não. Tipo, já terminei tudo. Só o formulário que está faltando. Eu acho que era só isso, gente. Tranquilo. Beleza? Tranquilo. Beleza. Boa noite, então. Beleza. Vou fazer Boa igual a... noite. Qualquer dúvida é só colocar lá no grupo lá, que aí a gente responde. Ou se quiser ligar para mim, para o William, para tiver alguma dúvida, vocês podem ligar para quem tiver mais disponibilidade, a gente vai se falando. Não, mas tá Rosana, tudo uma certinho. dúvida. Beleza? Surgiu aqui uma dúvida aqui. A gente vai utilizar o estudo de caso daquele seu mesmo? Eu acho que aquele estudo de caso lá, eu achei interessante, que ele já está Tá pronto ótimo, nessa querido. área. Uhum. Tá, então Tá referente ótimo, à parte do querido, estudo tá? de caso é aquilo. Porque aquele tem a ver com RP, né? Fala sobre controle, fala sobre tudo. Tá. Eu vou procurar ele aqui e vou encaminhar para vocês de novo. Eu acho que eu salvei ele aqui no meu computador. Ou se vocês salvarem também, vou mandar para a Rosânia, porque ela não estava no período passado. Então, ela não Beleza. né? E aí, depois eu passo para vocês direitinho. A gente vai ter que apresentar isso para a professora? O quê? O estudo de caso? É. Não, o estudo de caso vai estar junto do nosso trabalho geral. Por exemplo, como o estudo de caso tem a ver com o RP, eu vou falar Final, né? ele no final, isso, Ah, entendi. entendeu? É como Sim. se ele fizesse parte, praticamente complemento, o RP vai ser um estudo de caso. É Tá, como se seria ele fosse um complemento da sua exemplo, né? Vai apresentação. ser um exemplo, né, Isso, Rosana? isso, vai ser o exemplo do Exemplo. nosso Eu acho que aquele tá trabalho. ótimo. Tá ótimo aquele, tranquilo. Beleza, gente? Beleza, então, gente. Valeu, boa noite. Boa Boa noite. noite. Vamos para a Edinael. Vamos para o Dinael. Minha nossa, noite. que é aquilo? Eu não aguento Edinael, gente, para ganhar. Quem aguenta? Mas é bom. É bom que a gente vai aprender, entendeu? Depois aquilo vai servir para a gente na prova. Eu entendo isso. Mas só que é muito engraçado, entendeu? Ele dá tanto exercício para a gente não ganhar nada. É para entregar até que dia aqui? Até sábado, né, É Rosana? sábado, até dia 15, tá? Até dia 15 tem que entregar. 11h59 e 59. Pode entregar depois, mas quem entregar depois não vale ponto. Você vai entregar 11h59, 59, entrega, valendo a pontuação lá, que eu acho que é 6 pontos ou 7 pontos, alguma coisa assim que eu ia dar. E eu acho que vai ser legal, que depois eu acho que ele vai acabar corrigindo aquilo na sala de aula, entendeu? Porque Não, com tem como. certeza, com Então é certeza. bom fazer, mesmo que faz errado, que não acerte tudo, mas depois a gente vai consertar na aula, entendeu? Sim. Fazer. Eu já fiz algumas questões aqui, mas... Eu já fiz a metade, falta aquelas grandes, as últimas. Aquelas que são as mais difíceis. Eu acho que eu vou pegar elas primeiro, pelo amor de Deus. Aquelas que levam mais tempo. Que as outras de pergunta, de resposta é fácil. Beleza, gente. Valeu, gente. Tá bom. Eu fiz. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, clã.